A enganação do Doutor Estranho é fazer o parasita pensar... No teu destino. Isso que dá o cara de ressaca gravando domingo de manhã. Começamos mais um Café com o Gibi. Eu sou o Luciano Chaba e hoje aqui para falar mais uma vez do encontro Super-Homem e Homem-Aranha. As joias das casas. Está comigo Giovanni Oldboy. E daí, galera, beleza? Hoje eu vou gravar de óculos escuros, que chega de gravar domingo de manhã de ressaca, né? Que ideia. Vou ficar de óculos. E finalmente o último episódio dessa epopeia que é gravar para o YouTube e para o Spotify como áudio. É isso aí, vamos falar agora um pouquinho desse novo encontro, né? Super-Homem e Homem-Aranha. Falar um pouquinho aí do quadrinho em si e dos artistas. Mas antes, quem quer trazer um recadinho aí? Tem algum recadinho? Recadinho para acabar aí, quem está escutando no podcast, no Spotify ou outro agregador, vai lá, assina o canal do YouTube. Vai ter conteúdo depois disso, não sabemos. Provavelmente não. Se tiver, tu vai descobrir se tu assinar. Se tu não assinar, tu não vai descobrir. Quem tá no YouTube e não conhece o podcast, vai lá no Spotify, assina o podcast, é Café com Gibi, rumo aos 100 episódios. Esse é o 79 ou é o 80? Acho 80. 80 já? 80 esse já. Falta pouco aí pro 100. Diz que depois do 100 já recebeu uma proposta que o Jovem Nerd foi vendido para a Magazine Luiza, né? Tem interesse grande em comprar o Café com Gibi, as americanas. Aqui, agora, as americanas vão comprar agora. Agora, eles estão... A contabilidade já ofereceram para nós o valor. Já deram o valor. A contabilidade lá viu o orçamento, já que poderia disponibilizar, já nos ofereceram o valor. 3 pés de moleque e 2 mariola. É o que a Americanas está podendo pagar agora. Em 2 vezes, né? Lembra que em 2 vezes. E é isso. E conheçam o site também. www.oldnerd.com. E segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. E eu represento nós no Twitter lá. Falo algumas besteiras. Porque o Old Boy, né, não aguenta o tranco. Tá, recadinhos aí. Já tá demais. Vamos lá, vamos falar agora então de... Repetindo pela 3ª ou 4ª vez, Super-Homem e Homem-Aranha. Do inglês, Superman versus Spider-Man. Dessa vez nem teve versus, né? Não teve verso. Não teve verso do título, né? Não teve verso do título. Porque... Mas ele... Não, vamos falar... esse cronologicamente, esse é o 3º encontro? Acho que é, pelo que eu me lembro. O 3º encontro. Tu consegue lembrar dos... Super-Homem, Batman versus Hulk e agora Super-Homem de novo. E aí o 4º seria... Titãs e X-Men, eu acho. Tá. Acho, não tenho certeza. Esse aqui também saiu 81 ou 82. Tá, eu vou fazer uma coisa pro pessoal que tá aí. Entra no Instagram lá do Old Nerd ou o meu, né, Luciano Chaba lá. Eu vou botar uma fotinho lá com a ordem dos encontros que vieram aí até mais ou menos ali 90 e pouquinhos, 2000 ali, que teve alguns encontros interessantes até. Qual que é a história da publicação? 81, essa também, eu acho. 82. Essa aí eu não lembro. Aqui, eu tô com o quadrinho aberto aqui, eu posso ver a data aqui pra nós aqui de... não, aqui era... Não tinha mais a referência. Aqui não aparece a referência do ano pra nós. 84? Não, aqui não aparece. Só se você pesquisar. 84 aqui no Brasil. 84 aqui no Brasil. Não, 81, acho. 82 também. Vem de novo. Continua aquele esquema da Marvel e DC, cada um fazer uma, e essa aqui caiu de novo no colo da Marvel fazer. Pela sequência, né? E a safadeza dessa época, que eu não pesquisei, foi a seguinte. A DC fez Batman, talvez essa aqui foi a primeira até dessa retomada, porque daí faria mais sentido, ó.
Como assim? Super-Homem e Homem-Aranha pela Marvel, né? Batman e Hulk pela DC, X-Men e Titãs pela Marvel e Vingadores Liga da Justiça pela DC. Sim. Seria cada uma, né? Mas a safadeza foi o seguinte, a Liga da Justiça versus Vingadores nunca saiu dessa sequência. Porque o Jim Shooter travou as negociações tal, e não deixou sair. A princípio era para ser isso, eu acho. Porque daí sim ficaria 2 para cada editora. E tu vê a safadeza do Jim Shooter falou, não, agora... Já fizemos as nossas duas. As nossas 2 aqui, agora vocês que se azarem. Pau no teu zóio. É bem isso aí. Que daí quem tava desenhando era o George Pérez. Quem tava escrevendo, a princípio, eu acho que era o Marvel Wolfman. Mas ele não gostou do roteiro, parece que passou mais um roteirista nessa Vingadores e Liga da Justiça. E o George Pérez já tinha escrito e desenhado umas 20 páginas. E o Jim Shooter travou as negociações e não saiu, né? Naquela época. Veio só sair isso daí, veio só no final dos 90, eu acho. Começo dos 2000 que saiu, né? Acho que pra nós... Não, foi no final dos 90. Não é pra falar. Não, dá pra falar dos quem desenhou e quem escreveu, né? Puxa aí, quem é o nosso primeiro o roteirista? O Shooter. De Shooter. Que é o... Que na época era o editor-chefe da Marvel. Isso. Ele foi editor-chefe da Marvel de, sei lá, 78 ou 87. Acho que historicamente, eu acho que ele até fora o Stan Lee, ele é o mais longevo editor-chefe da Marvel. Por isso que tem muita história com ele também, dá até pra fazer um café com o gibi só da história dele. Muita treta nesse período, né? Muitas coisas de sucesso comercial, outros fracassos, né? Mas foi isso uma aí... época, assim, dentro do nosso esquema de leitor aqui, essa fase dele, tu contar é legal, né? Só que diz que o cara era um culhão, assim, né? Metia em tudo e tal. Ele usava o poder do editor dele. E como tu disse, né, ele fez muita coisa. Por isso que ele fez muita coisa boa e muita cagada também, né? Muito tempo sentado na cadeira, dá margem para fazer muita besteira. Não, entre as coisas aqui que dá para falar só dele rapidinho, que ele também, na outro episódio, a gente falou do Jerry Conway, né? Que ele começou a escrever muito novo. Não, era o Len Wein que a gente falou. Sim. Será que a gente falou, Bruno? Não. Falamos do Len um pouquinho do... Acho que falamos sim do Hulk. Falamos do Len Wein, que ele começou muito novo a escrever. E o Jerry Conway também, numa outra, a gente falou, acho que na primeira, a gente falou que ele começou bem novo, né? Com 17, com 18 ele já era titular do Homem-Aranha. Aqui o Jim Shooter daí ainda ganha, né? Porque as primeiras histórias que ele vendeu pra DC, acho que foi uma da Mulher Maravilha e do Legião dos Super-Heróis. Depois ele escreveu um bom tempo Legião dos Super-Heróis, onde ele pegou mais conceito, assim, como escritor até. Mas as primeiras que ele vendeu pro cara lá da DC, que eu esqueci o nome, editor-chefe, ele tinha 12, 13 anos. Bem novo. E ele começou essa carreira dele adolescente, assim, na DC. Depois foi pra Marvel, mas daí ele nunca mais saiu da Marvel. Daí ele ficou até começo dos 90, eu acho, na Marvel. Fez a maior parte daquele tempo a carreira dentro da Marvel. Depois ele saiu, ele é um dos fundadores da Valiant. A editora que por bom tempo figurou no mercado entre as grandes lá nos Estados Unidos, assim, não tão grande quanto Marvel e DC, mas de produzir outras coisas, né? Depois dos últimos anos, agora eu acho que a Image comprou até a Valiant, eu acho. Não sei se comprou, mas a Valiant atualmente tem uma pegada de o seu panteão de heróis e vilões e tal, uma coisa bem diversificada. Eu acho bem interessante para quem gosta de ler quadrinhos e de super-heróis e sair do homem hétero branco, da heroína voluptuosa, assim. É uma boa pegada esses quadrinhos deles aí. Dá pra falar do John Buscema aí, Chapa, também, que é o desenhista desse encontro, se quer falar alguma coisa dele. A minha memória me o que a tua memória permitir. Cara,
John Buscema, né, cara? O que eu posso falar? Pior que eu não sou muito de decorar a informação. Só o que realmente eu leio, como eu não leio quase nada. Eu sei que o nome dele é Giovanni, olha só que coincidência, eu não sabia disso. Sabia disso? Sabia. Eu não sabia, eu sempre chamei de John, e era John e Sal. Sei que era descendência de italianos, né? Ele era praticante de boxe quando era novo. Ah, Mais uma coincidência. Só que ele era bom, né? Só que ele era bom. E ele treinava mais que eu também. Tá parado. O que ele fez aí? Ele fez... Bom, desenhista, né? Desenhista clássico do Conan. Acho que todo mundo que já leu Conan leu com os desenhos dele. Impossível não ter passado por ele. Acho que eu acho que é o mais clássico do Conan, né? Cara, ficou muito tempo no Conan, ele ficou, e eu acho que, sei lá, a lembrança mais que o cara tem do Conan é com o desenho dele, assim, ó. Mas porque mais tempo, eu não lembraria de cabeça, a não ser, tipo, sei lá, esporadicamente tá lendo alguma coisa e ver e falar, pior, desenhou, mas eu lembro só dele, assim. Que mais que ele fez? Ele teve muito trabalho com Jack Kirby, né? Trabalhou com Kirby por um bom tempo também. O que ele fez com o Jack Kirby? Você consegue lembrar de cabeça? Não lembro muito bem. Eu sei que ele teve um bom... é que ele fez muita coisa. Ele, acho que finalizou, talvez, o Jack Kirby, quer dizer. Ele usou o Jack Kirby bastante de referência para fazer a transição, porque como ele escrevia também, desenhava aventuras mais não tão de heróis, escrevia aqueles contos de terror, de ficção. Revista de cowboy, ele escreveu, assim, de faroeste, bastante, na década de 50, né? Sim. Quando ele começou a desenhar mais na década de 60. Depois ele saiu, tem essa, né? Ele ficou afastado dos quadrinhos durante quase uma década. Ele foi trabalhar só com publicidade. Mas ele voltou para os quadrinhos porque ele disse que era a paixão da vida dele mesmo, trabalhar com quadrinho. Mas ele desenhou bastante coisa, publicidade, né, dava grana, mas ele não era feliz. Daí ele voltou para os quadrinhos. Daí, quando ele voltou na década de 60, daí ele teve que começar a pegar mais heróis. Daí ele começou a usar o Jack Kirby como mais referência para conseguir se aproximar. Mas o traço dele é bem diferente, né, do Jack Kirby. Sim, sim. E na Marvel ele fez muitos heróis, né, cara? Hulk, acho que Visão... Se não me engano, fez muito tempo Vingadores. Vingadores. Ele é um dos criadores do Visão. Ele é isso. Então tem bastante coisa que ele produziu. E a historinha que envolve ele e o Jack Kirby até é aquela do Surfista Prateado também. Isso, bem lembrado, né? Que o Kirby fez todo... O Kirby foi inteligente, né? De fazer um personagem espacial, simples de desenhar, né? Não precisa desenhar uma aeronave, roupa de astronauta, nem nada. Ele fez um personagem simples, que ele é do espaço. Só que criou o personagem, só que quem é que dava o traço? Quem é que desenhava? O Stan Lee puxou o Buscema para fazer os desenhos. Que foi uma pilantragem, né? Uma pilantragem, entre outras pilantragens que já foi feita aí pelo Stan Lee. Essa é uma delas. Que tinha esse esquema do Surfista Prateado marcou bastante a história de Jack Kirby, porque ele criou o Surfista Prateado porque ele contava histórias pro filho dele com o Surfista Prateado. Então ele criou o Surfista Prateado pro filho dele, no caso. E ele não queria ele relutou, assim, abrir pro Stan Lee e tal. Abriu só com a condição, não, vamos publicar, mas eu que vou desenhar, né? Eu que quero desenhar. Só que o Stan Lee gostou tanto do personagem, né? Se identificou tanto com o personagem e achava que o traço do Kirby não conversava com o que ele queria fazer do Surfista Prateado, né? Que era uma coisa mais filosófica e tal. E daí ele convidou o John Buscema, que tinha esse traço mais clássico, assim, mais limpo, né? Mais, digamos assim, como ele tinha essa experiência com revistas não de super-heróis, ele conseguia dar essa roupagem mais humanística, assim, talvez, visualmente falando, não tão forte, aqueles heróis que o Jack Kirby fazia. Só que daí o Jack Kirby ficou putaço da cara, né, com o Stan Lee,
Não me lembro se foi, mas eu acho que foi uma das coisas que começou a meio que fazer ele querer sair da Marvel, assim. A ruim, né? Quando começou a ter as rusga mais forte com o Stan Lee, acho que começou aí, né? Já tinha algumas. Mas é isso, John Buscema é o clássico, né? Clássico Marvel, né? John Buscema e Jack Kirby, pra mim, os três desenhistas clássicos da Marvel. Né? Ele tá entre os três, que é o John Romita, o Jack Kirby e o John Buscema, né? Três. E pra mim, eu cresci lendo os gibi. Lembrando, e quando eu li ali, era sempre... Ou era John Romita, ou o Buscema, ou o Kirby desenhando. O Romitão e o Buscema, o mais velho, né? É. E depois vieram a segunda geração de Romita e Buscema, né? É. O Buscema já era mais contemporâneo dele também. Desenhou mais coisas também. Eu também gosto bastante, né? Como a gente já falou naquela Criança Interior lá, o arco do Homem-Aranha lá do JMD Matheus. Quem não escutou, vai e procura aí, que vale a pena, aquele programa tá bem bom. Mas esse aí é só em áudio. Falando bastante, aí a gente falou bem, né? Melhor que a gente tá fazendo esses episódios. Fez uma pesquisa melhor e tal. Mas que a história é melhor também. Nem se compara. Apesar de ser uma história... Pô, é pior, né? Mas aquela história é foda, né, meu? E saiu numa... Não é uma mensal, né? Mas saiu num... Tipo, não foi relançada até hoje aquela história. E aquela história é bem pesada. O que é legal de notar é que assim, o Joe Sinnott, que é o arte finalista dos personagens. Né? Não sei se ele foi arte finalizando só os personagens. E os cenários foi caindo na mão de cada um fazer um pedaço para entregar logo. E para fazer só uma menção do Joe Sinnott, ele é o colorista de maior tempo dentro do Quarteto Fantástico. Ele ficou mais de 10 anos pintando e arte finalizando, eu acho. O Quarteto Fantástico. Não sei se arte finalizando todo o tempo, mas pintando e em algumas arte finalizando. Ele começou quando era o Stan Lee e o Jack Kirby. O Stan Lee e o Jack Kirby saíram do Quarteto Fantástico e ele continuou. Ele é um colorista e é o mais assim... Ele era muito requisitado, o Joe Sinnott, na Marvel. Assim, ele era o principal colorista. Assim, vários artistas queriam que ele colorizasse. Não, vou escrever, vou desenhar tal história, mas eu quero que ele colorize. Ele era bem pica, assim. Daí é isso. Não, e só comentando, né, que a gente vai entrar na história agora. Tu falou que muito tempo ele ficou no Quarteto Fantástico. E agora entrando na história, justamente um vilão que é clássico do Quarteto Fantástico e não do Homem-Aranha é o escolhido para um dos vilões dessa história aí do Homem-Aranha e do Super-Homem, né? Que é o Doutor Estranho, né? O que a gente pode falar aí da... Ai, acho que é meu pé. Pois é, vamos falar uma sinopse rapidinho aí da história, então, pra gente não se alongar muito no episódio. Qual é o lance? De novo, o Doutor Destino quer controlar o planeta Terra, né? E ele tá fazendo um plano maquiavélico lá, no subterrâneo de algumas cidades, para construir um aparato que transforma em areia todo o petróleo e as fontes de energia atômica do planeta Terra, para que todo o planeta fique sem energia, entre em colapso e ele possa vender a única fonte de energia viável que teria e tal. Que depois a gente vai saber que envolve o Homem Absorvente. É o Homem Absorvente? Não. Não, é Parasita. Parasita. Não, mas é. Tem a ver, né? Acho que poderia ser até os vilões dessa história, o Parasita e o Homem Absorvente. Teria mais. O Homem Absorvente dá uma piada tão errada pra essa época. E o Parasita, daí eu acho que o lance era fazer o Parasita sugar a energia dos heróis que o Doutor Estranho queria capturar aqui. Que seria a princípio... Que Doutor Estranho, seu maluco? Doutor Destino. Doutor Estranho. Doutor Destino, que não deixa de ser estranho. É verdade. E o lance era ele capturar o Super-Homem e o Hulk e fazer o Parasita meio que absorver a energia deles, virar um super ser energético, assim. Condutor. Que depois a enganação do Doutor Estranho é fazer o Parasita pensar... Doutor Destino.
Isso que dá, o cara de ressaca gravando domingo de manhã. Não dá, domingo de manhã não dá, meu. Domingo de manhã não dá. É a última vez hoje. Doutor Destino fala pro homem absorvente. Tudo errado. Pro parasita, rapaz. O Doutor Estranho fala pro doutor. Escreve, corta. Ah, meu Deus. Corta isso. Então, o lance do Doutor Destino é enganar o parasita, que o parasita ia pegar essas energias do Super-Homem e do Hulk para ser um super guarda-costas do Doutor Destino. E, tipo, mas não é, na real, o Doutor Estranho quer pegar o parasita para virar uma filha. Doutor Destino. Então. Não consegue, né, Jeremias? Não consegue, né? Então, porra, quando eu falar Doutor Estranho, é Doutor Destino. O Doutor Estranho não aparece nessa história. Então, o Doutor Destino, o Doutor Destino quer fazer o parasita virar tipo uma super pilha, que vai ser a única fonte energética do mundo inteiro, e daí o Doutor Destino vai controlar o mundo, né? A princípio, o plano dos vilões é esse. Um plano estilo Lex Luthor, né? Mirabolante. Pois então, poderiam ter botado o Lex Luthor e o Doutor Destino nessa história. Porque os dois iam ter um plano. Um ia controlar a energia e o outro ia controlar a venda de casas e terras. E daí o que acontece? Lá no começo da história, que é a parte mais interessante que eu achei, que aqui que poderia ser o começo do encontro, que daí ia fazer sentido, ia dar para escrever uma história melhor, é que o Hulk, atraído por um zumbido eletrônico que o Doutor Destino faz, ele é atraído para Metrópole. E ele vai fazendo um rastro de destruição. Um rastro de destruição. Com a dicção. Por Metrópolis, e daí o Super-Homem vai lá intervir. Me lembrou muito o início da história da morte do Super-Homem. Tipo, boa. Porque é aquele rastro de destruição que o Apocalipse faz, né? Tal. É muito parecido o começo da história, assim. Então os caras poderiam... Pode ser uma referência aí, para depois os caras terem pensado na morte do Super-Homem, ter feito um vilão, praticamente um Hulk cinza, né? Para matar o Super-Homem. Daí o Hulk vai para Metrópolis... Lembrando que o Hulk era para ser cinza, né? Ele teve um erro. O plano daí do Doutor Destino para libertar o parasita é que o Hulk destrua lá uma super prisão subterrânea que o Super-Homem tinha feito para prender o parasita se libertar e eles começarem esse plano maluco deles. O Hulk e o Super-Homem se enfrentam, né? Tem um quebra-pau ali um pouco rápido até, poderia... Daí tá, se fosse o Hulk e o Super-Homem, os caras poderiam ter se aprofundado mais nisso. Se bem que aqui nessa história, não sei se o Jim Shooter era muito puxa-saco do Super-Homem, mas também era a fase que o Super-Homem ainda não tinha sido reformulado, então ele era aquele Super-Homem ainda era de prata. O escoteirinho. Fazia tudo. Não, e tinha todos os superpoderes. Os poderes todos. Daqui a pouco ele inventava alguma coisa e ele tinha, né? Daí, tipo, o Hulk até no início sai na porrada com ele legal, mas depois, tipo, o Super-Homem tira uma onda do Hulk, assim, tipo. Fica parado nele, na frente do Hulk, assim, com a mão na cintura e o Hulk fica dando aqueles porradão e o Super-Homem pensa, vou deixar ele me bater até ele se cansar. Então, tipo, bagulho bem... Super-Homem é overpower, assim. E o Homem-Aranha fica ali só observando, porque o Homem-Aranha tinha ido pra Metrópolis tirar umas fotos, porque o J. Jonah Jameson tinha mandado ele, eu quero uma foto boa. Chega de foto do Homem-Aranha, eu quero foto do Super-Homem. Ele acaba indo pra lá. E daí é umas coisas bem malucas, assim, a história é bem... Daí, então, o Peter Parker briga com o J. Jonah Jameson e vai trabalhar no Planeta Diário. Planeta Diário. Clarim Diário, Planeta Diário. Daí tá. E o Clark Kent briga com o Perry White e vai trabalhar no Clarim Diário. Eles trocam de cidade. Daí o Super-Homem vê que, aquele plano do Hulk lá, porque daí ele descobre que tinha um zumbido eletrônico na orelha do Hulk e tal. Daí ele, eu acho que isso tem cara do Doutor Destino. É uma solução bem maluca, assim, né? Tipo, de qualquer lugar vem
as descobertas dos caras. Daí o Super-Homem vai lá, invade a embaixada do Dr. Destino para confrontar o Dr. Destino. Eu sei que foi tu que fez, não sei o que, bababá. E o Dr. Destino fala, mas aqui tu não pode me tocar porque eu tenho imunidade diplomática. Mas o que tu quer fazer? Tu sabe que eu quero dominar o mundo, Super-Homem, mas eu vou ter que te matar. Então, os troços assim, né? O que acontece depois desse desenrolar? O principal da história é o seguinte, que eu fiquei meio puto, assim, porque eu gosto muito do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é quase inútil na história toda. Ele não aparece, quase. O Peter Parker aparece mais. O Peter Parker aparece mais. E o Homem-Aranha não faz nada. O Homem-Aranha, tipo, tem um encontro com a Mulher Maravilha no meio pro final, porque daí eu acho que como o Super-Homem não conseguiu ser capturado, o Dr. Destino resolve pegar a Mulher Maravilha para fazer esse lance energético, né? O Homem-Aranha tem lá um encontro com a Mulher Maravilha, tal. Daí o Super-Homem descobre o plano, daí os dois invadem lá, porque daí bem na hora que o Homem-Aranha tá fugindo desse esconderijo que o Parasita e o Dr. Destino estão, que conveniente, o Homem-Aranha tá saindo, o Super-Homem tá meio que chegando, tá passando por perto. Oh, meu Deus, olha aí, vamos entrar. Daí eles entram. De enxuta eu vou te falar, de enxuta eu devia estar pensando, vou escrever qualquer coisa, foda-se. Os caras pensavam, vou botar o Homem-Aranha e o Super-Homem junto. Isso aqui vai vender. Vai vender. Vou botar Azar. Vou botar a resenha aqui a receita de um bolo de milho aqui que vai vender, porque é só eles. Dá a impressão que os caras estavam fazendo de qualquer jeito. Porque eu fico pensando que tinha tanto jeito bom de poder desenrolar a história e os caras fazem tipo umas soluções rápidas e rasas e tudo meio jogado, assim. Vamos lá, azar, né? Eu tenho só essas páginas aqui. Daí eles invadem lá o esconderijo do Dr. Destino e do Homem Absorvente, eu ia falar, não, do Parasita. Lutam lá com eles, o Super-Homem praticamente resolve tudo sozinho. Como aconteceu naquele encontro do Dr. Octopus e Lex Luthor, que um se vira contra o outro. Sim, aqui acontece a mesma coisa, porque o Parasita saca que o Lex Luthor vai querer aprontar com ele. Por que ele saca? Porque ele tocou no Homem-Aranha e adquiriu um sentido de aranha, de perigo. Mas ele tocou lá no comecinho, né? Então se liga. Não, aqui dentro do esconderijo aqui. O Parasita toca no Homem-Aranha. É verdade. Daí fica com isso, e daí quando o Lex Luthor fala, não, entra aqui pra ser energizado, o Parasita, não, você tá tentando me enganar. E daí começa a brigar, estoura o tal do reator atômico lá, o reator não sei o que, reator de fusão, falam nisso. Daí o Super-Homem tem que ir lá segurar o reator para não explodir, enquanto o Homem-Aranha tenta desativar ele pelos comandos. E mais ou menos acaba assim a história. O Super-Homem bota a luva do Dr. Destino e dá um soco no Parasita, para o Parasita não sugar a energia dele. E depois o Dr. Destino é pego também. Não é pego. O Dr. Destino consegue chegar na embaixada. Daí foge. Fica, nós ainda teremos que enfrentar o Homem-Aranha. A história acaba assim. O Parasita é preso, o Dr. Destino foge, eles detêm o... Então, tipo, o Hulk, que poderia ter sido usado, que é usado lá no início de maneira mais interessante, depois não é mais usado e... Não sei o que o Caba pensou da história. Achei que Homem-Aranha e Super-Homem... Deixa eu me arrumar aqui na minha cabeça. Homem-Aranha e Super-Homem foi apenas a capa para vender esse quadrinho, como você falou. Porque era muito mais coerente usar o Hulk. Eles até usam a Mulher Maravilha, que faria mais sentido, né? Mas daí eles usam o Homem-Aranha, na verdade, pra isso, pra vender esse quadrinho. E o que tu falou, cara, foi uma historinha jogada, empurrada. E essas histórias aqui que a gente fez a resenha, a pior história dos encontros. Não tem nem dúvida de falar. Erro em tudo, erro em todas as questões, né? Se na primeira usaram... Eles erraram em usar o Octopus como vilão e não, sei lá, o Duende Verde, alguma coisa. Octopus, é o Dr. Octopus. Não sei porque que fala Octopus. Eu não sei lá. Assim como eu falo também Super-Homem, sei lá. Falo... É que Super-Homem tá certo, né? Aqui, Octopus. Nunca foi Octopus. Nunca foi. Sempre foi Octopus. Octopus. Que seja, ele. Mas ele ainda assim é um vilão do Homem-Aranha, e o Lex Luthor é o vilão clássico do Super-Homem. Aqui eles usam um vilão do quarteto, e sim, usam um vilão do Super-Homem, mas que nunca foi um vilão relevante. Nunca foi mesmo. Ele foi mais relevante na série lá
da série Animada. animada lá, né? Do Tim. Esqueci o nome dele agora. Tim. Ah, do Tim lá que É Tim Miller? Não. Não. Que fazia Batman. Batman Series e. Acho que é Tim Miller, né? Que seja. E nunca foi um vilão, mas usaram, né? O Parasita. E a história é aquela coisa. Sem explicação porque os heróis se juntam, sem explicação porque eles estão nos lugares. Não, e dessa vez, tipo assim, o Homem-Aranha foi totalmente. Se na primeira história o Homem-Aranha também já foi meio escanteado, até por essa questão do Super-Homem ser tão mais poderoso. E daí sim faria sentido juntar ele com o Thor, então, ou ele com o Hulk. E uma ameaça. Fica totalmente inútil na história. O Homem-Aranha mal aparece na história. E ele não participa de nenhum momento importante da história. Não, e a ameaça, né, cara? A ameaça, tá, entre aspas, até meio perigoso, mas poderia ser uma ameaça mais... Porque são personagens de dar soco, porrada mais forte. Poderiam usar uns vilões assim. E eu fico pensando, né, que a gente sempre brinca em outras questões, né, que eu faria uma história melhor e tal. Cara, a gente faria uma história melhor, fácil, para os tempos de hoje, mas usando esses personagens, Hulk, Mulher Maravilha, Super-Homem, Homem-Aranha, Doutor Destino e o Parasita, dificilmente a gente conseguiria melhorar a história. Não tem como, porque os personagens é difícil costurar, né? É difícil costurar esses personagens. Mas como tu falou, cara, Jim Shooter meio que jogou nas coxas, falou, vamos entregar isso aí pra vender, porque vão botar os dois nomes maiores. Eu acho que até dá pra ver que teve um pouco de descuido dessa edição, até por essa função dos ter 1 milhão de arte finalista. Acho que isso daí já denota um pouco, né? Ter 12 arte finalistas numa história de 70 páginas, 60 páginas, 80 páginas. Meio estranho, assim, parece sem planejamento. E não sei se o Jim Shooter queria muito fazer esse encontro e daí pegou e não se concentrou, quis escrever por... Tipo, eu sou editor-chefe e eu quero escrever esses dois caras. Toca na minha... Mas de repente foi isso, e não tô dizendo, porque vai ter... Sempre tem fãs, né, do Jim Shooter, que ele é um mau roteirista, não tô dizendo. Mas, às vezes, tu não tem uma ideia boa para aquele personagem, tu vai ter uma ideia boa para outro personagem. Poderia ter botado outro cara para escrever, talvez. Provavelmente de repente foi um erro aí de querer fazer tudo, né? De querer fazer tudo. Mas é isso, Chaba. Acho que estamos encerrando a nossa primeira série no YouTube. Hã? Como assim, primeira? Talvez a última. A única. Aproveitem, então. Não terão outro. Não foi renovado. É que assim, a gente tá esperando para ver se bomba algum dos vídeos. Né? Não. Se algum da série passar, tipo, de 1000 visualizações, a gente faz outro. Também tu botou lá em cima. Sim, pra fazer valer a pena, só se tiver 1000, né? É pra não fazer mesmo, né? É pra não fazer. Até porque do primeiro... Tu viu que foi um degrau, né? O primeiro episódio... Novidade. Segundo, terceiro... Isso aí. Vai decaindo a audiência. Ao contrário do que a gente esperava, que era, não, foi bom. Uma linha ascendente foi uma linha descendente. E eu ainda botei lá, né, o pessoal, se vocês gostaram, né? Comentem, indiquem pra quem gostou. Se não gostarem... Mas o primeiro tem 2 comentários lá. Sim, o meu e o teu. Hein? Não, tem 2 comentários e tem, sei lá, uns 7 likes. Isso que eu não entendi. 7 likes? Quem que deu like naquilo? Quem foi o idiota que escutou o episódio, leu a informação e ainda... acho que ninguém leu, só aperta o clique. Sabe o que eu acho? Que deu play, aí foi passar o vídeo pra cima no celular e sem querer, tá ligado? Clica em cima. E aí dá o like. Então tá, eu tô... Tchau, galera. Satisfeito. Até nunca mais. Não sei se vai ter outra série ou não no YouTube, pro YouTube. Mas vai continuar o Café com o Gibi no Spotify. Esse continua. Só vamos gravar a partir de hoje em outro horário. E se a gente vai gravar no YouTube, tem que ser em outro horário, que domingo de manhã é impraticável. Desgasta. Então tá, meu. Feito. Falou, meu. Valeu.